Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, sou técnico em eletrônica e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto diferenciado, tá? Vocês estão vendo aqui já alguns cálculos, tá? Hoje eu vou estar explicando aqui sobre o dimensionamento do seu sistema solar. Vamos calcular para saber quantas placas, fotovoltaica eu vou usar no meu projeto. É um cálculo, tá? Eu sei que existem diversas maneiras de fazer esse cálculo, tá? Mas eu quero passar para vocês aí o modo que eu utilizo nos meus projetos, tá? Para me saber quantas placas eu vou usar. Então nós vamos falar sobre o dimensionamento, tá? do meu sistema solar, tá? Para você fazer cálculos, você precisa de informações, tá? Você precisa de números. Se você não tiver números, não vai existir nenhuma equação, tá? Para calcularmos aí a quantidade de placas, eu tenho que saber a minha necessidade de placa, a minha necessidade, o meu consumo, tá? Eu tenho que descobrir quanto que eu consumo por mês para me poder começar a fazer os cálculos, tá? No meu caso aqui, eu fiz o cálculo baseado no meu consumo na minha residência. No caso, eu consumo por mês 300 kW, mês. É o que eu gasto. Isso aqui você pode conferir na sua conta de luz, tá? Lá na sua conta de luz vai ter uma média dos últimos 12 meses. Aí nessa média vai sair o valor, tá, médio do seu consumo, baseado lá nas informações de cada mês, tá? Cada mês tem um consumo que varia. Às vezes você consome menos e às vezes você consome mais. E desses 12 meses, desses 12 últimos meses, vai sair uma média. No meu caso, na minha residência, nós consumimos pouca energia, então eu tenho lá 300 kWh. E uma segunda informação importantíssima para você calcular a quantidade de placa para o teu sistema solar é você saber qual é a quantidade de irradiação solar na sua região, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando como descobrir a irradiação. Existe um site, tá? Um site de um órgão americano que já está mapeado todo o planeta Terra com informação de cada região, tá? Eu peguei para o nosso cálculo, eu estou no Rio de Janeiro, tá? Eu estou numa cidade do Rio de Janeiro, que é Duque de Caxias, tá? Essa cidade, segundo o cálculo, eu tenho 5,4 kW por metro quadrado. A quantidade de sol que bate na minha cidade é de 5,4 kW por metro quadrado, tá? É por metro quadrado. Então, tendo essas duas informações, eu sei na minha região qual é a irradiação solar, ou seja, a quantidade de sol que tem na minha região, eu sei o quilowatts, então nós vamos criar aqui uma fórmula, existe uma fórmula, tá, matemática, para você descobrir a quantidade de placas. Então vamos lá, repetindo, eu consumo por mês 300 kW e a irradiação aqui na cidade que eu estou, no Rio de Janeiro, é de 5,4. Em São Paulo, se eu não me engano, é de 4,7. Então vai variando por cada região, por cada cidade, estado. Você depois, com o tempo, com o próximo vídeo, eu vou estar colocando aqui pra gente como é feito como você consegue descobrir a localidade. Mas vamos lá, eu já tenho essas duas informações. É o suficiente para mim poder descobrir, tá, com o meu consumo e com a irradiação solar na minha região, nós vamos descobrir quantas placas eu vou precisar. Vamos lá. 1 kW é igual a 1000 watts, tá? Deixa eu botar aqui o dado, botei errado. 1 kW é equivalente a 1000 watts. Então eu vou jogar para watts, tá? Eu vou tirar de quilowatts e vou jogar para watts. 300 kW é igual a 300 mil watts. O meu consumo mensal é 300 mil watts. Eu tenho que dividir, eu tenho que fazer o cálculo baseado num dia. Então eu vou dividir os 300 mil, que é os 300K, os 300 mil watts são os 300 quilowatts. Então eu vou dividir por 30 dias para me saber quanto que eu consumo por dia. O mês tem 30 dias, então eu vou dividir 300 mil dividido por 30 dias. Eu vou chegar a um valor diário
de 10 kW ou 10.000 watts dia. Aqui está o D de dia. 10.000 watts dia, que é o mesmo que 10 kW. Beleza. Então eu tenho diariamente esse valor. Então vamos lá. Eu vou fazer a divisão dos 10.000, que é o meu diário, os 10.000 diário, eu vou dividir pelo 5,4 watts metro cúbico, que é a irradiação. Então vamos lá, 10.000 dividido por 5,4, eu vou ter aí um valor em watts de 1,8 watts. Ok? Então eu vou dividir esse valor que eu descobri por dia vezes a irradiação, tá? Então vai lá, 10.000 watts, ou seja, 10 kW por dia dividido por 5,4, que é a minha irradiação. Então eu tenho o resultado de 1,85 watts. Sendo que, vamos supor que você vai fazer o cálculo em cima de uma placa de 240 watts pico. Tá, então nós vamos usar, vamos supor que eu quero comprar placas de 240. Então a minha base de cálculo vai ser em cima das placas de 240. Podia ser de 140, podia ser de 100 watts, podia ser de 80 watts. Mas no meu caso eu quero usar as 240 para me usar poucas placas. Vamos lá então. Quando eu tenho um sistema instalado, eu não consigo captar 100%, eu não consigo jogar os 240 watts pico. Eu não consigo ter esse rendimento 100%. Eu vou ter uma eficiência de 83% apenas, tá? Isso aqui é um dado real. Isso aqui é uma coisa real. Você não vai alcançar os 240 picos na placa. Então, com essa eficiência, nós vamos botar aqui 83%, vamos supor, nós vamos perder 27%. Então, eu vou pegar... Tá? O 1,8 watts da nossa divisão aqui e vou dividir 1,8 dividido por 0,83. Eu vou fazer o cálculo em cima dessa porcentagem aqui. Então 1,8 dividido por 0,83. Eu tenho aqui um aumento de 228 watts. Eu arredondei para 2.300 para me ter um número mais ou menos exato, tá? O resultado na minha calculadora deu 2,228, eu arredondei para 2.300, tá bom? Para a gente ter um resultado mais ou menos redondo. Então a minha placa é de 240 watts, tá? Como eu vou fazer agora para descobrir a quantidade de placa? Eu vou pegar esse valor aqui de 2.300 watts, eu vou dividi-lo pelas placas de 240. O resultado final é de 9,85 placas. Então eu vou ter aqui no meu sistema, o meu consumo de 300 watts, eu vou precisar de 9 placas. Eu posso arredondar para 9 ou eu posso arredondar para 10 placas logo de uma vez. Aí fica a seu critério, ou para mais ou para menos, tá? No meu caso aqui, eu acho desnecessário aumentar para mais, colocar uma placa a mais. Então eu vou arredondar isso aqui para 9 placas. Esse vai ser a minha quantidade de placas de 250 watts. Então o meu consumo de 300 watts por mês, 300 kW por mês, eu vou precisar, para me suprir isso, 9 placas de 240 watts, tá? Então esse é o cálculo. Se eu não usasse esse fator eficiência de 83%, isso aqui ia dar 8 placas apenas. Eu posso usar as 8 placas para mim com os 300? Pode, sem problema nenhum. Sendo que você está usando o fator da perca que você vai ter, a eficiência de 83%. Então, com o resultado desse fator aqui, da eficiência, pulou para 9 placas, porque uma placa a mais, ela vai cobrir essa falta, né? A eficiência não é 100%. Então, o resultado é esse. Não sei se vocês conseguiram pegar bem, você pode repetir o vídeo aí se for preciso e fazer os cálculos baseados nas suas informações, tá? Então nesse projeto, 9 placas, caso eu calculasse com eficiência de 100%, ela ia cair para 8 placas, tá? Mas no caso nós já colocamos o fator da perca, né? A eficiência não é 100%, então 83%. Então nesse projeto aqui eu usaria 9 placas, usaria aqui o inversor de 2.000 kW, tá? De 2.000, meu sistema ia rodar, eu ia praticamente aqui
zerar esse consumo. Talvez não ia zerar porque ia ter dias que não ia ter consumo, não ia ter sol para poder produzir a placa, mas a redução na conta de luz ia ser cerca de 90%. Tá? Aí com essa base aqui eu já tenho noção de um monte de coisa. Se 300K eu uso 8, 9 placas, se eu tiver um de 600, se o meu consumo for 600 watts por mês, 600 kW por mês, então eu vou usar o dobro. Eu vou usar 18 placas, tá? Vou usar 18 placas. Se eu aí você vai fazendo aí várias perspectivas. Se o meu consumo é só de 150 watts, eu vou usar apenas 4 placas ou 5 placas. Tá? Então é mais ou menos isso, tá? A base principal é saber quantidade de quilowatts que você consome por mês, a irradiação da sua região, tá? Você vai transformar os quilowatts em watts, então vai dar 300 mil watts, né, por mês, que dividido por 30 dias vão dar 10 mil watts, que é 10 mil quilowatts por dia. Então você vai pegar os 10 mil, dividir pela irradiação, 5,4, que é igual a 1,85. Você vai botar o fator, né, eficiência de 83% e vai dividir esse 1,85 por 0,83, que vai aumentar o valor para 2.228, eu arredondei para 2.300 watts. Tá? Então, calculando que a placa tem 240 watts, eu vou dividir os 2.300, eu vou dividir pelas placas de 240, vai ter um resultado de 9,58, que dá mais ou menos 9 placas. Eu sei que existem outras maneiras de se calcular, talvez até mais fácil. Tá? Mas, no entanto, esse fator que eu uso de eficiência, ele me dá uma precisão, né, na quantidade de placas exata. Tá? Eu não tenho aí um valor irreal. Aqui eu tenho um valor muito próximo da realidade. Tá? Então eu particularmente gosto de usar essa fórmula de cálculo para o dimensionamento. Espero que eu tenha ajudado. Se você conhece outra forma de calcular e quer fazer aí, colocar no comentário, vai ser de grande utilidade para a gente, porque a nossa ideia aqui é adquirir conhecimento. Tá? Eu passei a minha forma, se você conhece, pode aí colocar aí pra gente, nós vamos, né, debater, discutir. Se de repente você discorda, você está livre para poder falar aí de qualquer questão, tá? Essa forma eu uso, sempre fui bem sucedido nos meus projetos. No próximo vídeo eu pretendo fazer para sistema com baterias, vamos calcular nisso aqui tudo, quantas baterias eu vou usar. Então no próximo vídeo nós vamos fazer o cálculo de quantas baterias, as amperagens, que não seria tão difícil, talvez você faria de cabeça. Você com 3 ou 4 baterias, melhor, com 4 baterias de 240 watts, né, uma bateria estacionária, você seguraria. Mas existe um cálculo, eu gosto de trabalhar com os cálculos para a gente não errar. Tá? Então no próximo vídeo vamos fazer os cálculos com a bateria para um sistema off-grid. Isso aqui é ideal para você usar no sistema on-grid, tá? O sistema ligado na rede, porque você não usa bateria. Então você vai pegar aí o cálculo já da quantidade de placas, jogar no teu conversor, e o teu já vai trabalhar legal, tá? Mas para um sistema de bateria você tem que fazer os cálculos para a bateria, e existe um cálculo também para o inversor. Existe também, você tem que fazer esses cálculos todos. Então, para a gente não misturar, tá aqui o primeiro, tá? O primeiro cálculo. Espero que tenha ajudado, tá bom? Você está livre para poder postar aí o comentário. Se você gostou, divulga, aperta aí o like, aperta o joinha, vai ser muito legal, tá bom, querido? Até o próximo vídeo, então. Valeu, um abraço. Valeu.